Fio de malha premium da Amorino. Será que vale a pena? Bora desenrolar? Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez e esse é o Desenrolando, nosso quadro aqui no canal em que eu analiso fios de acordo com alguns critérios e conto a minha experiência sincera pra vocês, pra ajudar você a entender se esse fio vai ser uma boa opção de compra pra você, se ele vai funcionar pra peça que você quer fazer, porque como eu sempre digo, eu não acredito que exista o melhor fio do mundo, justamente porque cada peça que você fizer vai ter um caimento diferente, vai ter uma estrutura diferente e por isso vai demandar fios diferentes. Então o fio ideal, o melhor fio, só vai depender da peça que você quer fazer e por isso a gente começa a entender os fios para aí sim conseguir entender qual vai ser o melhor fio para você usar na peça que você quer confeccionar. Então vamos lá, o fio de hoje é um fio que vocês pediram aqui nos comentários para eu fazer resenha, que é o Amorino Fios. É um fio de malha premium, é esse aqui, e a gente já começa a falar um pouco sobre essa marca. A Amorino é a marca que começou com a Duda, que é uma crocheteira, e o que eu acho muito legal é que tem várias crocheteiras por aí começando a desenvolver fios. Isso é muito legal porque ninguém melhor do que a própria artesã para conseguir desenvolver um material, certo? Então eu acho isso muito legal porque com certeza transpareceu muito aqui no fio, porque principalmente a gente que trabalha com fio de malha, a gente sente muitas lacunas no mercado. Tem várias características que eu gostaria de ver em alguns fios e que eu sinto que as marcas não se preocuparam em fazer, às vezes por falta de conhecimento mesmo, por falta de um artesão ali para ajudar no desenvolvimento do fio. Então esse fio é muito legal, vocês vão entender justamente por isso. Tem a perspectiva de uma crocheteira aqui, entendendo que características ela queria no fio dela. O arroba do Instagram deles vou deixar aqui na descrição do vídeo e você consegue adquirir esse fio através do site deles, tá? Acho que tem alguns armarinhos aí no Brasil que tem também esse fio, eles fazem revenda, mas aí vocês vão conseguir essas informações no perfil deles. Então vamos lá, que características esse fio tem? Aqui no rótulo dele, ó, achei muito legal que vem várias informações. E a composição dele é 65% poliéster e 35% viscose. Eles prometem aqui no rótulo que é um fio leve, macio, sem emendas, sem variação de espessura para deixar seu trabalho incrível. E uma coisa que eu achei muito legal é que aqui, ó, eles têm essas informações de lavagem. Eu achei isso muito bacana, eu nunca vi nenhuma marca colocar isso num fio e eu acho isso bem legal para quem faz encomenda, porque você passa essas informações de cuidados com a peça para o seu cliente. Isso é bem bacana. Outras informações sobre esse fio. Esse rolinho aqui, que é o tradicional deles, tem 500 gramas com a espessura de 36 milímetros. Devo dizer que é a maior espessura que eu já vi até agora de fio de malha no mercado, tá? E, além disso, eles também têm um outro fio que eles lançaram recentemente, que é o rolinho deles com 26 milímetros. Ainda não testei, mas acredito que seja a mesma coisa, só que com uma espessura menor. Achei isso muito bacana e vou explicar um pouco mais pra frente nos critérios que vocês vão entender por quê. Antes que vocês me perguntem que cor é essa que eu tô mostrando aqui, essa é a nude, tá? As outras cores eu vou falar o nome pra vocês também. Essas são as informações básicas sobre esse fio. Agora vamos entrar então nos nossos critérios do Desenrolando. O primeiro critério aqui do Desenrolando é textura. Como é que é a textura desse fio? Ele é áspero, é macio? Na embalagem eles prometem que é um fio macio. Eu separei um pedacinho aqui pra vocês que sobrou das peças que eu fiz. Olha só, vou tentar dar aquele foco de blogueira pra vocês verem. Tá vendo a textura dele? Ele, gente, devo dizer que é o fio mais macio que eu já usei. Olha que eu já testei muito fio, hein? Mas assim, fiquei boba. O negócio é babado. Achei muito macio, ele tem uma textura tão gostosinha. Realmente é um fio muito macio. Se vocês verem, ele é bem liso. Tá vendo? Ele não é áspero, ele não tem aquela textura muito brilhante. Eu achei isso muito curioso porque tem alguns tecidos que tem poliéster na composição e que acaba trazendo um certo brilho ali no tecido, mas não é o caso. Ele é muito, muito, muito macio, tá? Por mais que ele tenha uma composição com poliéster, que é um material sintético, não parece, assim, porque geralmente o poliéster ele dá uma sensação um pouco mais... Você consegue sentir que é sintético, sabe? Por mais que dê maciez, rola isso em alguns fios, mas esse daqui, olha, parabéns, Amorino, achei hiper, ultra, mega macio.
Segundo critério aqui do desenrolando é elasticidade. Esse fio tem uma elasticidade boa? Ele é super mole, super elástico a ponto de ficar repuxado o trabalho? Vamos descobrir. Então vamos ver aqui na câmera. Olha só, vou tentar dar um zoom aqui. Vocês conseguem ver que ele estica bem? Ele tem uma elasticidade assim, na medida certa. É bem gostoso de trabalhar, você não tem que se esforçar demais para ficar ali puxando o fio, não dói a mão. E ele não é aqueles fios ultra elásticos a ponto de repuxar o seu ponto e dar diferença ali na estrutura da peça. Então achei que ele tem uma elasticidade bem legal de trabalhar. Uma coisa importante eu usei uma agulha de plástico, ela tá por aqui. Eu usei uma agulha de plástico, ó. Eu usei a número 8 da Prim, já tem resenha desenrolando dessa agulha aqui também, vou deixar linkado aqui nos cards. E só de eu ter conseguido usar essa agulha, que é uma agulha de plástico, ou seja, um pouco mais delicada, você não pode fazer movimentos muito bruscos com ela, porque corre o risco do quê? De quebrar a sua agulha cara, né? A gente não quer isso. Então, só de eu ter conseguido usar uma agulha dessa tranquilamente com esse fio, já mostra que ele tem maciez e tem uma elasticidade legal. Porque quando o fio é muito seco, a gente não consegue usar a agulha assim, porque você tem que fazer um esforço um pouquinho maior e corre o risco de quebrar a sua ferramenta, tá? Então, a elasticidade dele, muito boa. Terceiro critério do desenrolando é acabamento. Como é que é o acabamento desse fio? O corte que a máquina deles dá fica bem liso, bem retinho? Ou fica desfiando a ponto de atrapalhar o meu acabamento? Ele fica enroladinho ou ele fica mais fita, também aparecendo ali mais uma textura no meu trabalho? Então, o acabamento desse fio olha, muito bom. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá vendo aqui o corte da máquina? Fica bem retinho, tá? E o fio, ele fica bem enrolado, ó. Tá vendo? Ele do avesso, na frente, né? Ele fica bem enroladinho. Não acontece do fio abrir assim no trabalho e ficar dando uma textura a mais, fica mostrando essas rebarbinhas aqui. Isso não acontece, então ponto para Moreno Fios. Nosso próximo critério aqui do desenrolando é comportamento. Como é que esse fio se comporta no nosso trabalho? Como que ele fica na minha peça? Será que ele dá bolinha? Uma coisa importante desse fio é que lá no site da marca eles dizem que esse fio tem tratamento anti-peeling. Quando dizem isso, aqui é um tratamento que previne aquela formação de bolinhas no tecido, sabe? Isso acontece muito com malha. Então, esse fio, eles dizem que tem esse tratamento anti-peeling. Muito bem, eu fiz algumas peças com esse fio para vocês conseguirem ver como é que ele se comporta, como é que ele fica, como é que é o caimento dele, e vou mostrar para vocês. A primeira peça que eu fiz eu já estou usando há um tempo, porque são duas almofadas. Vou mostrar. São essas almofadas aqui, ó. Esse modelinho de almofada. Essa daqui é a almofada rolinho que eu criei especialmente para as minhas alunas lá do Clube Elas Fazem. Se você ainda não conhece o nosso clube de assinatura de receitas de crochê, vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem ver todas as informações. Lá tem os planos disponíveis, todas as aulas estão disponíveis para as alunas e essa aqui é uma dessas aulas, tá? Então usei esse fio, essa cor aqui, antes que vocês perguntem, é muito linda. Essa é a cor rosa chá, tá? E eu usei um rolinho inteiro para fazer essa peça aqui, que não é pequena, né? É uma peça bem estruturada, assim. Essa peça, gente, eu já tô usando ela há pelo menos 3 meses e realmente não tem uma bolinha no tecido. Realmente, o tecido desse fio não dá bolinha. O tratamento anti-peeling é real, funciona, muito bom. E essa foi uma das peças que eu fiz. Então aqui vocês veem que tem uma parte mais estruturada e a outra mais molinha. E eu achei que o caimento ficou muito bom, assim, da peça. Achei que ficou estruturado na medida para ser uma almofada. E o fato dele ser bem macio também transferiu essa característica para a peça. Ou seja, ficou uma almofada muito maciazinha, gostosinha. Então, achei show. Eu fiz duas, fiz uma também, ó, nessa cor aqui que é lindíssima, que é a verde chá. Então, fiz duas desse mesmo formato. E também usei um rolinho aqui, né, obviamente. A outra peça que eu fiz com esse fio foi um suplá, porque eu queria que vocês conseguissem ver uma peça com um caimento um pouco mais maleável, né? Então esse suplá aqui tem 32 centímetros de diâmetro e eu fiz ele na cor Off-White. Muito bonita essa cor. Ó, os pontos, eles ficam maiores, porque esse fio, ele é bem espesso, tem 36 milímetros. E em todas essas peças eu usei a agulha número 8, tá? Como eu disse pra vocês. Então, aqui eu usei a número 8,
folgando bem a mão, deixando a mão bem solta para dar mais caimento. E aí, o que que eu fiz? Eu usei um rolo para fazer esse suplá e com o restinho do fio eu fiz um cestinho. Cadê? Tá aqui. Eu fiz um cestinho. Então, um rolo deu para fazer um suplá de 32 centímetros de diâmetro e um cestinho, ó, não é muito grande, tem 11 centímetros de diâmetro por 7 de altura, tá? Medi pra vocês. E olha só como é que fica o ponto baixo centrado. Tá focando, meninas? Nesse fio. Fica bem bonito, né? Então, isso daqui é importante para vocês saberem também que um rolo não dá para fazer, por exemplo, 2 suplás, tá? Dá para fazer um suplá e um cestinho ou outra peça que você queira. Também preciso dizer nessa parte do comportamento que eu achei que o cestinho ficou super estruturado. Essa característica desse fio, eu achei muito legal ele ser mais espesso e ele é de um tecido que não é muito molinho. Apesar de ser muito macio, é um tecido que tem uma densidade muito legal para dar estrutura para a peça. Então, eu achei isso muito bacana porque, ó, o cestinho ficou super estruturado. Isso quer dizer o quê? Que este é um dos pouquíssimos fios de malha premium que eu usaria para fazer cestão. Esse fio com certeza dá um cestão incrível, estruturado, que não vai ficar mole, que não vai ficar caindo nele mesmo ali, parece que tá derretendo, sabe? Esse fio dá para fazer um cestão. Então, se você tá procurando fio de malha premium que aguente dar estrutura, esse pode ir nele, porque é de boa, com certeza vai dar estrutura pro seu cestão, tá? É o que eu sempre digo pra vocês. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente na hora de escolher o fio pra fazer a peça é entender que as características do fio vão ser transferidas para as características da peça. Então, se o seu fio é mais molinho, sua peça vai ficar mais molinha. Para você deixar essa peça estruturada, você vai ter que ter um cuidado redobrado e ainda assim não vai chegar no resultado que quer. Então, se você quer fazer uma peça mais densa, maior, mais estruturada, procura fios um pouco mais densos, um pouco mais espessos, porque aí essas características vão ser transferidas para aquela peça e você vai conseguir alcançar o resultado que você quer de uma maneira muito mais eficaz. Essas peças aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eu fiz com um fio de 36 milímetros. E aí é aquilo que eu acabei de falar sobre as características do fio transferirem para a peça. Eu não usaria esse fio de 36 milímetros para fazer peças mais delicadas. Por exemplo, alguns modelos de bolsa, ou então eu acho que um suplá ficaria mais interessante com o fio deles de 26 milímetros. Então, assim, achei muito legal eles lançarem esse outro fio de 26 milímetros com essas mesmas características, né, com o mesmo tecido, porque essa coisa da espessura influencia também nos resultados da peça. Então, acho que esse fio mais fino fica muito interessante para suplá, para bolsas, para peças um pouco mais delicadas com um pouquinho mais de caimento. Acho que foi muito interessante. Por mais que eu ainda não tenha testado essa espessura, como eu já testei vários outros fios, eu consigo ter uma noção de que realmente um fio um pouquinho mais fino funciona melhor para outras peças. Então, achei muito inteligente da marca ter essas duas opções justamente para o cliente conseguir fazer todo tipo de peça com os fios deles. Agora a gente vai para o penúltimo critério do Desenrolando, que é rendimento. Eu acabei falando um pouquinho antes sobre isso, contei um pouco do rendimento, mas vamos entender como é que é o rendimento desse fio. No site eles dizem que esse fio tem um rendimento aproximado de 110 metros, né? 500 gramas ali, 110 metros. Eu achei esse um rendimento muito bom, porque a maioria dos fios de malha premium que a gente tem no mercado tem entre 80 e 100 metros. No rolinho vem escrito. Esse diz que tem aproximadamente 110. Como eu disse pra vocês, achei um rendimento muito bom, porque com um rolo consegui fazer uma peça bem legal, com pontos que gastam bastante fio. Então esse ponto aqui que eu usei é o ponto puff deitado. Ele usa bastante fio pra ficar com essa textura. Para fazer um suplá, achei muito bacana que consegui concluir um suplá inteiro. Com esse fio ainda sobrou um pouco. Então ele tem um ótimo rendimento sim, tá? Achei que ficou bem interessante a quantidade que eles colocaram no rolo, comparando com a espessura dele. Achei muito bom. Agora a gente vai entrar no último critério do Desenrolando, que é custo-benefício. Depois de ouvir tudo isso que eu falei, vamos entender qual que é o preço dele, quanto que essa marca cobra por cada rolo de fio e como é que a gente compara o preço dele com os outros disponíveis no mercado. Pois bem, olhei lá no site da Morino e esse fio tá custando R$ 36,90 e se pagar à vista tem um desconto. O que esse preço significa em relação aos outros que estão disponíveis no mercado? Já vi fio premium aí que vai de 20, 25 reais até 36.
Esse foi o fio até agora com valor mais acima de mercado. Mas a questão do custo-benefício. Os fios que vão de 20 a 25 ali, eles geralmente têm menos em metragem. Então a maioria ali tem entre 80 e 100 metros, por aí. Então isso influencia, claro, no valor final, né? A quantidade de fio que a marca está entregando junto do preço. O que eu sempre falo para vocês, a relação de custo-benefício desse fio, eu acho que está muito atrelada com o tipo de peça que você quer fazer. A composição que esse fio tem é difícil de ver no mercado, até agora o que eu vejo mais é malha de 100% algodão e também poliéster. Esse fio tem viscose na composição, o que deixa ele muito macio, e eu vejo pouco isso nas composições dos fios por aí. E tem a questão que eu falei para vocês, que é o único fio que eu já vi até hoje no mercado que tem essa espessura, 36 milímetros. Foi a maior espessura que eu já vi até agora, e eu acho que isso é um ponto muito forte para o custo-benefício dele, para quando você precisar fazer peças maiores, mais estruturadas, como tapetes, cestões. Então, assim, eu acho que é aquilo. Você sempre tem que entender que tipo de peça você está fazendo para entender o custo-benefício do fio. No geral, eu achei que esse fio tem um custo-benefício muito bom, porque, como eu disse para vocês, é um dos fios mais macios que eu já usei e realmente a textura dele é muito gostosa de trabalhar. Além dessa questão da estrutura, da espessura, enfim. Achei muito bacana, muito interessante. Então, essa foi a minha avaliação sobre o fio de malha premium da Amorino. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. Se você já teve outra experiência com esse fio, comenta aqui também para agregar na conversa, para a gente poder compartilhar mais experiência. E me conta também qual é o fio que vocês querem que eu avalie no próximo Desenrolando. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que eu vou postar por aqui. Um beijo e até a próxima!